O significado do filme Autor Orfeus para leitura 4 minutos publicado em 12.01. 2021 atualizado em 12.12. 2022 O anime é 5 cm por segundo, de Makoto Shinkai, e um filme com um significado profundo no nível de Walking Castle, de Miyazaki. Esse filme trata do fato de que cada momento da vida é inestimável e nunca mais se repetirá. No entanto, as pessoas geralmente se esquecem disso. Muitas pessoas simplesmente não percebem que seu tempo é limitado. Elas desperdiçam segundos preciosos em atividades sem sentido, preocupações e dúvidas. Que mensagem o diretor do filme de anime colocou no final de seu trabalho a 5 cm por segundo? As leis do tempo e as crianças. O tempo avança inexoravelmente. O ritmo da vida está constantemente se acelerando. Em busca de riqueza material, as pessoas se condenam a uma existência monótona e cinzenta. Elas não estão interessadas em nada além do dinheiro. Os criadores do filme A 5 cm per second convidam todos a parar e olhar ao redor. Cada período de tempo é único e belo em sua própria maneira. Ninguém pode fazer com que os ponteiros de um relógio fiquem parados. Mas eles não se moverão mais rápido em nenhuma circunstância. O autor do projeto prestou muita atenção aos detalhes. As pessoas deveriam aprender a prestar atenção à beleza da natureza que a cerca. Céu azul, paisagens únicas. Atmosfera de paz e tranquilidade. As crianças olham para o mundo com os olhos bem abertos. Elas querem experimentar tudo, ter tempo para tudo. Elas ainda não aprenderam o significado de bens materiais e dinheiro. Elas não precisam disso. As crianças sabem como encontrar alegria até mesmo em coisas familiares. Mas o tempo não espera por ninguém. Atenção aos detalhes. O significado do final do filme é 5 cm por segundo em que tudo e sempre deve acontecer a tempo. Nenhum assunto importante deve ser adiado para depois. Caso contrário, talvez você não consiga chegar a tempo ou será tarde demais. Foi isso que aconteceu com os personagens do filme de anime. Os personagens fizeram planos, previram seu futuro. Mas se esqueceram de simplesmente viver. Sua existência era desprovida de felicidade, alegria e momentos brilhantes. Os criadores do filme não mostraram acidentalmente um trem no filme. Essa imagem lembra a todos que, na vida, as pessoas são como passageiros. Elas estão temporariamente neste planeta. E é muito importante preencher sua vida com significado, para que você não tenha que se arrepender dos dias vividos sem rumo. O herói e sua trajetória. O final do filme acabou sendo extremamente emocional. Nem a atividade laboral, nem os relacionamentos pessoais não trouxeram felicidade ao protagonista. Ele nunca encontrou sua vocação. E ele a vê. Em sua cabeça, imediatamente vieram à tona lembranças de sua infância despreocupada. Essa garota se tornou seu ideal, o limite de seus sonhos. Talvez fosse com ela que ele seria feliz. Mas ele nunca se atreveu a dar o primeiro passo em direção a ela. A garota também se lembrava calorosamente desse jovem. Entretanto, seus caminhos divergiram e eles nunca mais poderão ficar juntos. Com a idade, os pontos de vista e as prioridades da vida mudam. Com o passar dos anos, uma pessoa pode ficar insatisfeita com sua existência infeliz. E um dia você vai querer mudar tudo, mas não há tempo suficiente para isso. O significado do final do anime. Os episódios finais do filme a 5 cm por segundo demonstram claramente o valor do tempo. O tempo é a única coisa que não pode ser recuperada. E a coisa mais valiosa que todo mundo tem. Portanto, não deve ser desperdiçado. Um homem deve viver sua vida de tal forma que se lembre de cada dia com gratidão, sem se arrepender das oportunidades perdidas. Um filme forte de afirmação da vida faz com que cada espectador preste atenção em sua vida. Não importa o que as pessoas ao seu redor digam pelas suas costas. Você não deve se tornar uma fonte de rumores. O principal é ouvir a si mesmo e entender o que você realmente quer. O protagonista do filme a 5 cm por segundo percebeu isso tarde demais. Ele perdeu seu pássaro da felicidade. Por que isso aconteceu? O personagem não dava muita importância ao tempo. Ele dava tudo por certo. Mas, de repente, ele se deu conta disso.
Às vezes, não é suficiente mudar completamente a vida. No entanto, a pessoa precisa tentar. No final do filme, os personagens não se tornaram parceiros de vida. Cada um deles sonhava com isso, mas o destino ordenou de forma diferente. A ideia principal do filme final a 5 centímetros por segundo é que preciso usar todas as chances para ser feliz, o que proporciona a vida. Talvez não haja outras oportunidades. Isso conclui nossa dissecação do significado do anime a 5 cm per second a 5 centímetros por segundo. Você ainda tem dúvidas ou sugestões? Não deixe de escrevê-las nos comentários. Bem, também temos uma seleção dos melhores animes que definitivamente vão lhe dar um toque especial com seu enredo e significados. E isso é tudo por enquanto. Tenha um céu tranquilo sobre sua cabeça e até breve. Avalie este artigo, adicionar um comentário, cancelar resposta a Rusten 25.10. 2021 às 7h15 da noite, Ana 12.12. 2021 às 4h11 da manhã. Você está confuso com alguma coisa? A quem você perguntou sobre trens? De Miyazaki. Até ele levou seu tempo. O significado dos trens é revelado na indecisão, nos sentimentos fugazes, não no tempo e na falta de vontade de estragar as únicas lembranças felizes, não no fato de que você tem que arranjar tempo. O amor sempre espera, especialmente os heróis têm muito tempo. Ana 12.12. 2021 às 4h12 da tarde. Você está um pouco confuso. Quem perguntou sobre os trens? Ao Miyazaki. Mesmo ele não se apressou. O significado dos trens é revelado na indecisão, no sentimento fugaz, não no tempo e na falta de vontade de estragar as únicas lembranças felizes, não no fato de que você tem que arranjar tempo. O amor sempre espera, especialmente os heróis que têm tempo de sobra. Ilha 05.01. 2023 às 12h20 da tarde, Ásia 28.10. 2022 às 17h41. Eu nunca entendi nada. Entendo que o autor desse anime quis transmitir, mas ainda assim no anime não é revelado claramente o que exatamente aconteceu com Nikar no significado dos eventos. Ilha 05.01. 2023 às 12h19 da tarde. Autor, acho que você tem uma compreensão estranha do significado do desenho animado. Mas tudo bem, não é tão terrível. Mas por que no artigo você continua apontando que ele perderá sua chance, não ousou e assim por diante? Tem certeza de que assistiu ao desenho animado? Quero dizer, ela estava sendo proativa e decisiva, de acordo com você? 06.01, 2023 14h37. Ele não é um homem e não deveria ter dado o primeiro passo? Uma garota sempre permanece uma garota, Nikita 27.05. 2023 às 13h57. Este é um estereótipo. Chachas em uma época diferente. Dmitry 21.12. 2023 às 23h30. Achei que o objetivo do filme era que, às vezes, as circunstâncias são mais fortes do que nos e, por uma razão ou outra, temos que abandonar nosso passado ou não haverá futuro. Embora eu tenha lido o manga, Kanoi não abandonou seu passado. Ela não conseguiu se encontrar por 10 anos, mas, ao contrário de GG, encontrou forças para contar à família sobre seus sentimentos, receber conselhos, ir a Tóquio e conhecer o protagonista, aparentemente logo após a cena nos trilhos do trem. Apesar do final aberto, há mais um significado, e necessário não apenas esquecer o passado, olhar em volta e apreciar as pessoas ao seu redor, mas também lutar por seus sentimentos, se necessário. O principal é não ficar parado e não olhar para o vazio. Você precisa deixar seus sentimentos de lado e transformar o abismo em uma leve melancolia, ou lutar até o fim e colocar todos os pontos nos is. É necessário seguir em frente sem arrependimentos. Evgeny 13.05. 2023 às 1h57 da tarde. Não sei, acho que, na minha opinião, o diretor enganou o público. O final é muito estranho. Ela foi ao casamento. E depois começou a música que eles se verão novamente, que acontecerá um milagre em suas vidas. Esse momento me assustou. Ninguém nunca saberá o que como, por isso é melhor não tirar conclusões de que tudo acabou. Não vejo sentido nisso, porque todo tipo de coisa acontece na vida, circunstâncias diferentes acontecem. Sabina 15.01.
2024 às 10h33 da manhã. Acho que não estou entendendo mal. Está claro que os personagens não ficarão mais juntos. Está tudo dito e feito, e mostra a cara conversando com seus pais e dizendo a eles que falta menos de um mês para o casamento. E a questão é que ela conheceu outro homem com quem vai se casar. Como dizem, a água não flui de uma pedra deitada, então era necessário fazer tudo a tempo, e agora ela tem um destino diferente. Com outro homem, e ele estava atrasado. Ele estava voando nas nuvens e se lembrou. Eu sinto muito. Eu tive uma história assim em minha vida quando era jovem. Um rapaz veio para a aula conosco e depois foi embora. Éramos bons amigos. Ele sempre me contava tudo e compartilhávamos tudo juntos, e depois foi embora. Nos encontramos depois de um tempo e tínhamos 20 anos de idade. Ele me pediu em casamento, mas eu não estava pronta naquele momento, então éramos apenas amigos. E o destino sempre nos separou em cidades diferentes, e ele sempre quis ficar comigo. E então, em 2021, o destino nos juntou novamente. E eu acabei estragando tudo, como sempre faço. E eu mesma poderia ter corrigido na hora, porque a culpa era minha, mas não corrigi e o resultado foi um período que eu mesma queria escrever, mas acidentalmente, por meio de um amigo, descobri pelo amigo dele que ele se casou em agosto do ano passado, só isso. Portanto, era necessário perceber antes que não foi em vão que o destino nos fez colidir mais de uma vez. Okizana 25.10 2023 0h01. O autor do blog tem uma atitude pessimista. Você não pode ser tão baixo. Marinel 11.02 2024 23h56. E ótimo que haja tantos pontos de vista sobre o significado do desenho animado. Eu gostaria de observar imediatamente a interessante opinião do autor do artigo, bem como o estilo de apresentação dos pensamentos. Palavras muito bem escritas, com sílabas simples, mas ao mesmo tempo poéticas. O final aberto permite que os espectadores desenvolvam a história por conta própria, o diretor não os coloca em uma moldura, mas dá a eles a oportunidade de um voo de fantasia, bem como a imposição de sua própria visão a partir da experiência. Pareceu-me que o personagem principal não esperou para conhecer a Kari e ficou com Kanai, porque naquele dia havia tantos sinais do alto a 5 km/h, bicicleta quebrada, lançamento de foguete, que, no final, eles ainda tentaram ficar juntos. Depois de um breve relacionamento, eles terminaram, mas ela continuou ligando para ele, isso mostrado no episódio final, ou seja, ele trocou o guindaste no céu por um pássaro na mão. A Kari, por sua vez, conheceu outra pessoa e se casou com ele. Kanai ainda sofre pelo protagonista e o protagonista está em uma depressão profunda. Isso e tudo. Moral: valorize seu tempo, não perca a oportunidade, fale sobre seus sentimentos. Admin